O Brasil é um país que por décadas foi ensinado a duvidar de si mesmo, desde a escola até os discursos que ecoam em conversas de bar, programas de TV e até dentro de algumas universidades. O brasileiro foi condicionado a olhar para fora com admiração e para dentro, com desprezo. Criou-se uma ideia de que tudo que é bom vem de fora, enquanto tudo que é feito aqui não tem valor. E isso ao longo do tempo foi minando algo essencial, o orgulho de ser brasileiro. Mas algo está mudando. Aos poucos, com o avanço da tecnologia, o acesso à informação e o contato direto com a realidade em outros países, o brasileiro começou a perceber que muito do que foi vendido como verdade absoluta, na verdade era apenas uma ilusão. Muitos começaram a viajar, trabalhar fora, estudar no exterior, conhecer culturas e sistemas diferentes. E a conclusão tem sido quase unânime entre aqueles que se despiram do preconceito e da idealização. O Brasil não é apenas um bom país. O Brasil é uma potência. É evidente que nenhum lugar é perfeito. Todo país enfrenta seus desafios. A diferença é que, enquanto alguns países investem bilhões em marketing para camuflar suas dificuldades e exaltar suas qualidades, o Brasil faz o oposto. Aqui se normalizou a exposição constante das falhas, quase como se fosse um esporte nacional. Tornou-se piada, virou meme, é pauta de crítica social e até motivo de escárnio internacional. Só que, enquanto isso, muitos brasileiros ainda não perceberam que essa postura autodepreciativa custa caro. Ela afasta investimentos, desvaloriza a imagem do país, reduz o turismo e, principalmente, enfraquece o orgulho da nação. Ao contrário do que muitos pensam, proteger a imagem do país não é esconder a verdade, é saber mostrar o lado bom com mais ênfase do que o lado ruim. É o que os países desenvolvidos fazem. Eles não deixam de ter problemas, mas tratam suas dores dentro de casa, enquanto exportam para o mundo uma imagem forte, coesa, organizada. E com isso, atraem investimentos, valorizam sua cultura e impõem respeito. É chegada a hora de fazer o mesmo com o Brasil, porque o Brasil é gigante em muitos sentidos. É um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Exporta grãos, carne, frutas e derivados para dezenas de países. Sua agropecuária é das mais avançadas do planeta. O solo é fértil, o clima é favorável, a produção é abundante, mas não é só no campo que o Brasil brilha. O país é uma potência em biodiversidade, em recursos naturais, em fontes renováveis de energia. Tem uma matriz energética limpa que muitos países invejam. Possui reservas de água doce imensas, uma costa marítima estratégica e um território continental, com riquezas incalculáveis. E tem mais: o Brasil é um celeiro de talentos. Cientistas, pesquisadores, médicos, engenheiros, atletas, artistas, há brasileiros brilhando em todos os cantos do mundo. O brasileiro que se destaca lá fora muitas vezes só não foi valorizado aqui dentro. É o mesmo que foi desprezado em sua terra, mas reconhecido e aplaudido no exterior. Isso não é coincidência. Isso é reflexo de uma cultura que ainda não aprendeu a valorizar o que é seu, que prefere rotular seus filhos de forma pejorativa, chamando-os de malandros, de desorganizados, de incapazes, mas a verdade é outra. O brasileiro é um dos povos mais resilientes e criativos do mundo. Aprende a resolver problemas com poucos recursos. Tem capacidade de adaptação impressionante. Trabalha duro, inova, empreende. E ainda por cima, mantém a alegria e a solidariedade como marca registrada. A imagem do jeitinho brasileiro foi distorcida. Tornou-se sinônimo de trapaça, de desonestidade, quando na verdade nasceu da criatividade e da capacidade de desenrascar situações com inteligência e agilidade. É lógico que há quem use isso de forma errada, mas isso acontece em todo lugar. Existe o jeitinho americano, o jeitinho português, o jeitinho de cada cultura. O problema é que só o brasileiro comprou a própria narrativa de que isso diminui. Essa narrativa precisa ser quebrada, porque não há povo no mundo que sobreviva com dignidade se despreza a própria origem. A mudança começa com o discurso, e o discurso precisa começar na boca de quem mais tem autoridade para mudar
essa realidade. O próprio brasileiro, se você é brasileiro, saiba que falar mal do Brasil, em público, no exterior ou nas redes sociais, não melhora em nada a sua imagem. Pelo contrário, só alimenta um estereótipo que prejudica você, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Um estrangeiro que ouve um brasileiro falar mal do próprio país, não pensa que você é a exceção. Ele pensa que você é parte do problema. Essa atitude de se rebaixar perante o mundo é o maior freio ao desenvolvimento do Brasil. Porque o que está em jogo não é só a imagem do país, é o valor que você mesmo se dá. Quando você exalta o que é seu, você não está mentindo, nem escondendo a realidade. Você está fazendo o que o mundo inteiro faz, protegendo o que lhe pertence. Você está dizendo que acredita no seu povo, que valoriza sua história, que reconhece o seu lugar no mundo. O Brasil não precisa imitar a Europa. O Brasil não precisa copiar os Estados Unidos. O Brasil é único. Tem uma identidade própria, uma cultura riquíssima, uma diversidade que poucos países possuem. E mais do que isso, tem tudo o que é necessário para liderar o futuro. Tem Minovaca, tem juventude, tem riqueza natural, tem território, tem comida, tem energia, tem coração. Se alguém ainda duvida disso, que viaje, que conheça o mundo, que viva fora por um tempo e que veja por si mesmo que muito do que foi romantizado está em decadência. Que muitos países que antes eram modelo, hoje enfrentam crises profundas, quedas econômicas, falta de segurança, xenofobia, instabilidade. Que o glamour do estrangeiro muitas vezes é só aparência, porque quando o brasileiro viaja, ele descobre que nem tudo lá fora é melhor e que muita coisa aqui funciona melhor do que se imagina. O que falta então é consciência, consciência de quem somos, do nosso valor, da nossa força. É preciso parar de repetir o discurso colonialista de que somos menores, de que só o que vem de fora é bom, porque isso é ignorância. E ignorância, hoje, é escolha. Temos informação de sobra para construir uma nova mentalidade. Uma mentalidade de respeito próprio, de união, de força coletiva. Essa nova consciência já começou a nascer. Muitos brasileiros já acordaram. Já descobriram que o Brasil é muito mais do que a caricatura que por anos foi vendida. Que o Brasil é forte, é vibrante, é pulsante e que só precisa de um povo que acredite nisso, que defenda essa verdade, que se levante com orgulho e diga: eu valorizo meu país, eu defendo o que é meu, eu reconheço a grandeza da minha terra. O orgulho de ser brasileiro não é um luxo, é uma necessidade, porque um povo que não se valoriza é facilmente dominado, mas um povo que se impõe, que se une, que reconhece sua força, se torna impossível de ignorar. E o Brasil, quando acordar por completo, será impossível de ignorar, porque ele não precisa de aval de ninguém para ser gigante. Enquanto o mundo passa por mudanças drásticas, o Brasil vai se revelando aos poucos, como um dos poucos países com potencial real para crescer em meio ao caos. Mas ainda há uma muralha invisível impedindo que esse potencial se manifeste totalmente. O complexo de inferioridade que muitos brasileiros carregam, um trauma herdado, perpetuado, alimentado por gerações e agora enraizado em discursos diários. Mas isso precisa parar, não apenas porque é injusto, mas porque é mentiroso. O brasileiro não é coitado, ele não é burro, ele não é preguiçoso. Ele não é apenas o que memes e piadas tentam pintar. Ele é a base do funcionamento de muitos países ao redor do mundo. Ele constrói, cozinha, cuida, cria, empreende, pesquisa, inova. Há brasileiros no topo da ciência internacional. Há brasileiros assinando inovações tecnológicas, projetos arquitetônicos, missões espaciais. Um dos cofundadores do Facebook, por exemplo, é brasileiro. E ele não é a exceção. Ele é um dos milhares de talentos que o país forma, mas que raramente são reconhecidos como deveriam. O Brasil exporta cérebros, exporta gênios, exporta excelência. Mas por que o brasileiro precisa sair do país para ser valorizado? Porque aqui dentro ainda há quem acredite que tudo que é bom tem passaporte estrangeiro. E essa crenca, além de injusta, é destrutiva. Quando um brasileiro sai do país e vence, o mundo o abraça. Mas aqui dentro, muitas vezes, ele precisa primeiro provar
que não é um fracassado por continuar no Brasil. Isso é absurdo, é como se a terra que gera ouro tratasse o ouro como barro, e o problema não está no solo. Não, é hora de olhar para dentro com maturidade, com responsabilidade. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo, um dos poucos países com liberdade de expressão garantida, com imprensa livre, com população plural. Tem problemas, claro que tem, mas enfrenta esses problemas com coragem, com debate, com luta. Enquanto muitas nações escondem seus erros, o Brasil os expõe, não por fraqueza, mas por desejo de mudança. Só que mudança real exige uma base forte, e essa base começa no reconhecimento do valor próprio. Imagine um país onde seus filhos, desde pequenos, aprendem a ter orgulho do que são, onde nas escolas se ensina não apenas geografia e história, mas autoestima e pertencimento, onde as novelas, os jornais, os filmes e a publicidade não reforçam o caos, mas a potência, onde o brasileiro, ao ver outro brasileiro vencer, não sente inveja, mas inspiração. Esse país é possível, e ele já existe. É o Brasil, só que sob um novo olhar. Essa transformação começa na fala, quando você decide não repetir piadas que diminuem seu povo, quando você se recusa a compartilhar vídeos que humilham sua própria cultura, quando você passa a defender com inteligência e firmeza a imagem do seu país. Isso não é cegueira, isso é consciência. É patriotismo lúcido. É a mesma postura que americanos, franceses, chineses e tantos outros povos têm, sem medo de parecerem exagerados, porque eles sabem que ninguém respeita quem não se respeita. O brasileiro precisa parar de pedir desculpa por existir, precisa parar de se explicar, justificar, de tentar provar que é bom. Ele já é e o mundo já sabe disso. Só falta ele mesmo aceitar e agir como tal, parar de se sabotar, parar de colocar obstáculos onde há pontes. O brasileiro tem criatividade suficiente para transformar qualquer adversidade em oportunidade. Já fez isso inúmeras vezes, só que agora é hora de fazer isso de forma consciente, intencional. Isso significa também parar de idealizar o exterior. Há países sim com qualidade de vida, com segurança, com boas oportunidades, mas há também muita ilusão, muita exploração. Há lugares que usam a imagem do primeiro mundo para atrair imigrantes e depois os tratam como mão de obra descartável. Há sociedades que se dizem civilizadas, mas são profundamente xenofóbicas, que adoram a comida brasileira, o carnaval, a alegria tropical, mas não suportam ver brasileiros crescendo por mérito próprio. Portanto, se você pensa em emigrar, que seja com lucidez, que vá em busca de crescimento, não em fuga da própria identidade. Que leve o Brasil com você, na fala, na postura, no brilho do olho, que defenda sua terra mesmo longe dela. E que se um dia voltar, volte com mais amor e com mais senso de missão. E se decidir ficar, então lute por um Brasil mais justo, mais seguro, mais digno. Cabra, critique, participe, mas sem cuspir no prato que te alimenta. Sem repetir discursos estrangeiros que só querem desmoralizar a sua história. O Brasil precisa de quem o veja com respeito, precisa de quem acredite e, principalmente, precisa de quem fale a verdade. E a verdade é que, com todos os seus desafios, o Brasil está se desenvolvendo, está avançando em tecnologia, em pesquisa, em conectividade. Está atraindo empresas, investindo em inovação, formando novas lideranças. O que falta muitas vezes não é estrutura, é consciência coletiva. O povo brasileiro já sofreu muito, já foi manipulado, dividido, desvalorizado, mas resistiu, e segue de pé, e segue sorrindo, e segue sonhando. Nenhum outro povo do mundo sorri tanto diante da dor. Nenhum outro povo canta tanto diante da crise. Isso não é fraqueza, isso é força. Uma força que precisa agora se organizar, se profissionalizar. Porque o próximo grande salto do Brasil não será econômico, será mental. Será no campo das ideias, autoestima, da união nacional. E aí, você vai fazer parte disso? Vai continuar alimentando a visão de que o Brasil é um fracasso? Ou vai começar a exaltar a grandeza que há em cada canto desse país? Porque o Brasil real
não é o das manchetes sensacionalistas. É o da Dona Maria que cria 3 filhos com dignidade. É o do João que acorda 5 horas para estudar e trabalha à noite. É o do jovem que inventa soluções geniais com pouca verba. É o do agricultor que alimenta o mundo. É o da enfermeira que salva vidas com um sorriso. É o do cientista que transforma conhecimento em impacto. Esse Brasil é real e precisa ser visto. Não se trata de negar os problemas, mas de ajustar a lente, de parar de repetir o que os outros dizem, de começar a dizer o que é verdade, porque o mundo está mudando e o Brasil tem tudo para ser protagonista dessa nova era. Tem solo, tem povo, tem sol, tem água, tem inteligência, tem futuro. Só precisa de um povo que enxergue isso. Compartilhe esse vídeo com orgulho. Faça essa mensagem chegar a mais brasileiros. Valorize sua terra, valorize seu povo, valorize sua história. O Brasil precisa de vozes que levantem a cabeça e mostrem ao mundo a grandeza que há aqui. Se você ama o Brasil, mostre isso agora.